Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar da repercussão da aprovação do PL da facção do Derrite. Lula falou, governo falou, agora a gente vai entender os próximos passos. Um pedido inusitado do chefe do exército para os criminosos golpistas que são militares. Fica aí que você vai entender. Vou falar um pouquinho ainda do Banco Master. Parece que o nosso amigo lá, o Vorcaro, tem rolinho com o PCC. Nossa, que surpresa, não é mesmo? E vou falar da COP30, que está chegando ao fim. Vou trazer aqui a opinião de quem entende de ciências e meio ambiente e tudo mais. Antes de eu ir para as notícias do dia, muito importante o que? Você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrita ou inscrito. Deixe seu like, se inscreva, clique na sinetinha para ser avisado dos novos vídeos. Tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá bom? Vamos começar com Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Falou sobre o PL pró-facção do Derrite, não é mesmo? Lula diz que alterações no PL antifacção enfraquecem combate ao crime organizado. Ele fez um post no Twitter, tá? Ele se manifestou pela primeira vez afirmando que o texto, da forma como avançou na Câmara, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Aspas aqui para o presidente. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que o nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Ele ainda reforçou um posicionamento já dado por seus ministros desde a apresentação da sexta versão, de que a intenção do governo agora é de que no Senado, que agora o projeto aprovado na Câmara, pelo sempre esse número mais 370, 360, 380, é o centrão com a extrema-direita. Agora vai para o Senado. E é lá que o governo vai tentar trabalhar, tá? Que vai tentar discutir melhor o projeto, porque o Derrite não discutiu o projeto. O projeto é de autoria do governo federal. E o relator escolhido pelo Hugo nem se importa, aquele banana, que foi o Derrite, não conversou com o governo federal, não conversou com a Polícia Federal, não conversou com a Secretaria de Segurança Nacional, não conversou com ninguém. Ele conversou com quem? Com o Tarcísio. Aliás, como eu já trouxe no outro vídeo aqui, ele foi anunciado relator e em 2, 3 horas o projeto inicial já estava pronto. Ele que escreveu? Duvido muito. Vamos continuar aqui com o presidente. O compromisso do governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta a maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor, mas especialmente para atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam seus crimes. Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado. Tá? Haddad também falou, nosso querido ministro da Fazenda, ele afirmou que o texto do PL, né, o projeto de lei do Derrite, asfixia a Polícia Federal e não combate o crime organizado. Aspas. Como ministro da Fazenda e, portanto, responsável pela Receita Federal do Brasil, pelas aduanas brasileiras, e essas 3 operações que eu citei, os fundos de lavagem de dinheiro da Faria Lima, a máfia dos postos de combustível no Rio de Janeiro e a questão da fraude no sistema financeiro, elas serão enfraquecidas com esse projeto que, repito, asfixia financeiramente a Polícia Federal e não o crime organizado. Ele afirmou ainda que o projeto, da forma como avançou na Câmara, vai na contramão do que é necessário para o combate ao crime e reforçou o posicionamento dado na véspera pela querida ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, de que o relator não dialogou com o governo. Tá? O principal ponto, não o principal, mas um dos pontos dessa desgraça que o Derrite fez,
é em relação ao dinheiro apreendido, aos bens que são apreendidos. Esse dinheiro precisa ir para a Polícia Federal, ser gerido pela Polícia Federal, para que ela invista nela mesma. Em qualificação, em equipe, em equipamento. É nisso. O que o DERIT quer? Aliás, quer não, passou no projeto dele que foi aprovado ontem. Ele quer que isso seja dividido com os estados onde as operações ocorrerem. Então, por exemplo, a Carbono Oculto foi lá São Paulo, Bahia e União, né, o nosso país. Então, na proposta do DERIT, o dinheiro apreendido seria dividido entre Polícia Federal, o Estado da Bahia e o Estado de São Paulo. Quem é que vai gerir esse dinheiro no Estado de São Paulo? Que, não por curiosidade, é o Estado gerido pelo chefe do DERIT, o Tarcísio de Freitas. Aliás, você não viu na grande mídia, mas eu trouxe aqui no vídeo de segunda, na terça, teve protesto de policiais civis e militares contra o DERIT, que prometeu aumento, prometeu bonificações e não cumpriu nada. Então, assim, ele que é o responsável pela segurança pública em São Paulo, que não funciona, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, ele quis se meter a besta de ir lá relatar o projeto do governo. E agora esse projeto vai para o Senado. E é lá que a gente vai ver a conversa. Eu acho que vai mudar um pouquinho, tá? Aqui, ó. O governo tentará fazer mudanças no PL antifacção no Senado e aposta em aliança com o relator. O relator no Senado, do projeto no Senado vai ser o Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ele é um cara de centro-direita, mas ele não é um aloprado igual o Tarcísio, muito menos igual o DERIT. E ele deu algumas declarações interessantes. Olha aqui. A matéria anterior, perdão, que eu esqueci de dar o crédito, é da Mariana Brasil, da Folha Press. Essa aqui é de quem? Do Lorenzo Santiago, tá no Brasil de Fato. A aprovação do projeto de lei antifacção representou uma derrota para o governo, tarará, como eu disse, tá? Agora, os congressistas de esquerda apostam em uma aliança com o relator do texto no Senado, o Alessandro Vieira. A ideia do governo é deixar o texto mais parecido possível com o que foi enviado ao Congresso, ou seja, com o projeto original do governo, que foi enviado ao Congresso e foi destruído pelo DERIT. A leitura da esquerda é de que DERIT subverteu o texto e salvou, mudando trechos considerados fundamentais, e assim se apropriou do projeto para construir a narrativa de que foi ele quem salvou o projeto. A percepção agora é que no Senado a situação pode ser diferente. Primeiro porque no Senado o governo tem maioria. A tendência é que os senadores progressistas consigam pautar o PL e arrastar os outros congressistas do centrão para o seu lado, retomando uma parte importante do projeto. Há uma expectativa também de que o texto passe por uma comissão antes de ir ao plenário. O desejo dos governistas é que a tramitação comece na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que hoje é presidida pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Apesar de não ser um aliado do governo, o congressista costuma ter um afinamento político em diversas pautas com o governo. Alencar publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que se o texto for para a CCJ, terá uma análise estratégica. Ele diz que vai ouvir, olha que maravilha, presta atenção, ele vai ouvir o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal para ter um projeto mais robusto. Tudo que a mula do DERIT não fez, né? Muito bem. Aspas aqui para ele. Iremos construir o texto final da lei, ou seja, as regras e medidas que realmente vão fortalecer o combate ao crime e proteger as comunidades que mais sofrem. Estou comprometido em levar essa proposta ao plenário da Casa Alta e entregar ao Brasil uma lei eficaz e transformadora para endurecer de uma vez por todas as penalidades contra esse mal que são as facções. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tarará. O relator, ele deu declarações, eu vi em outro lugar nessa matéria que não tem. Ele falou basicamente o seguinte, ele falou, não vai tirar 1 centavo da Polícia Federal, que é o que o DERIT quer, que é o que o Tarcísio quer, porque os amiguinhos deles, os financiadores deles,
estão indo pro saco e um monte de operação da Polícia Federal esse ano. Carbono oculto e a compliance zero só para começar, tá? Então estão aqui 2 matérias sobre isso para vocês lerem. Agora, para deixar o negócio um pouco mais leve, porque chega a ser patético, chefe do Exército pede a Alexandre de Moraes que militares condenados não sejam algemados. Ah, que fofo, matéria da Folha Press. O comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao Xandão que os integrantes da corporação condenados pela trama golpista sejam conduzidos por militares e não sejam algemados no momento da prisão. Os dois conversaram segunda, dia 17, na residência do general do Exército no setor militar urbano de Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio, também participou do encontro. Eu não entendo o que o Múcio ainda faz como ministro da Justiça, ou ministro da Defesa, perdão. Eu não confio nesse cara, mas se o Lula confia, beleza. Ah, tarará. Então, isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é fantástico. O cara não cometeu um crime, ele não foi condenado, julgado, com todo o direito, ampla defesa, contraditório, essa porcaria toda. Foi julgado culpado, não foi? Porque quando eles prendem alguém, eles esculacham, eles torturam, eles algemam, eles batem, dão porrada na cabeça, dão porrada na cara. Isso quando não matam as pessoas, né? Agora, quando é eles, não pode algemar, tem que algemar e tem que mostrar na TV para todo mundo ver. Tem que constranger para que isso não aconteça de novo. Esse é o ponto mais importante. Eu não tô nem aí para as pessoas. Não quero humilhar o Heleno ou o Braga Neto, não é nada, esse não é o ponto. O ponto é, precisa ter essa imagem visual no jornal, nos jornais, na internet, em tudo quanto é lugar, para as pessoas verem, olha lá, um general militar que tentou um golpe de Estado, foi julgado, condenado, está sendo levado, algemado para a prisão. Isso tem efeito para que não se repita. Esse é o ponto mais importante. Se não punir exemplarmente, isso vai se repetir. Isso é muito importante. Vamos lá agora o rolo do Master. O BRB lá, o Banco de Brasília, do Ibanez, controlado, né, obviamente pelo governador do Distrito Federal, ele injetou 16,7 bilhões no Master entre 24 e 25, diz o jornal. A Polícia Federal acredita que os dirigentes do Banco de Brasília cometeram gestão fraudulenta da instituição. Matéria do G1. Os investigadores apontam que, com o apoio do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, o BRB tentou comprar o Master, mas a operação foi barrada pelo Banco Central. Isso eu trouxe ontem. De acordo com a Globo, o Ministério Público Federal identificou indícios de participação consciente dos dirigentes do BRB no suposto esquema fraudulento engendrado pelos gestores do Master. A decisão diz que o BRB injetou 16,7 bilhões, é com B, de Bolsonaro, no Master entre 24 e 25. O crime do qual o MP se refere aqui é o de gerir fraudulentamente instituição financeira, que é um atentado contra o sistema financeiro nacional, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão e multa. No shorts que eu fiz hoje de manhã eu falei, Ibanez e Cláudio Castro, eles precisam ser impeachados, eles precisam ser tirados do governo dos respectivos estados e eles precisam ser presos. Isso aqui é crime. O que o Cláudio Castro fez com o dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro é crime. É crime, tá? A matéria completa tá aqui na descrição do vídeo. Aí, o que saiu? Dono do Master é investigado por envolvimento em esquema financeiro do PCC. Olha, que novidade, né? Presta atenção. A Operação Compliance Zero, que prendeu o sujeito aí na noite de segunda, investiga a possível ligação dele com o primeiro comando da capital, o PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o dono do Banco Master, como é que é o nome dele? O Vorcaro, Daniel Vorcaro, envolve até o pobre Atlético Mineiro, o time de futebol lá de Minas, que não tem nada a ver com o rolo, tá? O Atlético não tem nada a ver, os torcedores não tem nada a ver, grande clube, mas está enrolado, ou foi enrolado, em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Vem entender como é que isso aqui funcionou.
Em 2023 e 2024, o Vorkaro investiu 300 milhões de reais no Atlético para adquirir 26,9% da Galo Holding SA. É uma empresa que controla 75% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, do clube do Galo. Os recursos foram aportados por meio do Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Galo Forte FIP, que, por sua vez, recebeu dinheiro de outros fundos em um arranjo do tipo fundo de fundos. É uma confusão sem fundo aqui. É fundo de fundos, no qual fundos investem em outros fundos e não diretamente em ativos. Essa informação foi publicada pelo repórter Marco Aurélio Neves do jornal O Tempo de Minas. O capital do Galo Forte FIP tem origem nos fundos Olaf 95 e Hans 95, administrados pela, é aí que chega o negócio, Reage Investimentos, alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Segundo as investigações, o Olaf 95 transferiu 15 bilhões de reais ao fundo Astralo, que diversificou suas aplicações em 35 fundos, entre eles o Galo Forte FIP, seu único cotista. Desde a sua criação em 2023, o Galo Forte FIP investiu exclusivamente na Galo Holding SA, com aporte de 100 milhões de reais no primeiro ano e 200 milhões de reais no segundo ano. Para o Ministério Público Paulista, essa estrutura foi usada por Vorkaro para ocultar patrimônio e lavar recursos do PCC, replicando o mesmo padrão identificado na Operação Carbono Oculto. Então pegava dinheiro do PCC e através desse bando de fundo diversificava e lavava a grana e acabou batendo até na SAF do Galo. Tá? Aqui na matéria explica melhor, eu fiz um resumão, tá? Mas fala das compras das ações do Galo, ó. Daniel Vorkaro passou. Cadê? A Receita Federal identificou uma rede de fundos estruturada em cascata, aquele negócio, estratégia que dificulta rastrear beneficiários finais e a origem dos recursos. Esse modelo é o mesmo observado no Galo Forte FIP. A operação envolvendo o fundo de Vorkaro foi registrada na Comissão de Valores Imobiliários e administrada pela Trust DTVM, também investigada. Tá todo mundo sujo. Com o investimento, o Vorkaro passou a deter 20,2% das ações da SAF do Galo, garantindo influência nas decisões estratégicas e um assento no Conselho Consultivo de Futebol. O negócio de SAF é enrolado, aí qualquer um compra lá o seu time e entra um cara que tá lavando dinheiro do PCC. Tá? Leiam aqui, principalmente o pessoal que é torcedor do Galo, do grande clube Atlético Mineiro. Para fechar, vamos falar de COP. Cientistas alertam que rascunho de mapa do caminho contra combustíveis fósseis e desmatamento é provocação e ignora a gravidade da crise climática. Matéria da Poliana Casimiro, lá do G1. O documento, assinado por especialistas como Carlos Nobre, Thelma Krug, Johan Rockström e Paulo Artacho, afirma que os países estão diante de um ponto crítico da crise climática e que as propostas atuais dos roteiros para eliminar os combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento não correspondem ao nível de urgência exigido. Eles disseram também que a conferência tem duas opções: proteger as pessoas e a vida ou proteger as indústrias dos combustíveis fósseis. Aspas. Estamos em uma encruzilhada planetária, já estamos enfrentando perigo. Bilhões de pessoas já sofrem e avançamos rapidamente rumo a pontos de inflexão na Amazônia, nos recifes de coral tropicais e em muitos outros sistemas. A COP30 tem uma escolha a fazer: proteger as pessoas e a vida ou a indústria de combustíveis fósseis. A reação dos pesquisadores veio depois da publicação do rascunho das negociações que considera o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis. A questão levantada pelos cientistas é que as propostas incluídas naquilo que os negociadores chamam de ação de mutirão não se aproximam de um roteiro e não podem ser consideradas um sucesso. O rascunho publicado ontem traz duas opções que estariam em debate. A primeira adotaria workshops para que os países apresentem seus casos de sucesso com transição energética. Ou seja, não tem uma definição de metas, mas um compartilhamento de conhecimento, fazer um brainstorm, basicamente. A segunda opção estabelece a medida como uma mesa redonda ministerial de alto nível para discutir as diferentes circunstâncias e caminhos nacionais.
Há uma terceira opção em debate, mas o texto dela não consta no rascunho já divulgado. Esse rascunho é resultado das discussões da manhã de terça, ontem, e ainda não se sabe se houve alguma mudança nessas descrições. Ainda na terça, um grupo de países apoiou a adoção de um mapa do caminho pelo fim do uso dos combustíveis fósseis. Então o que a gente vê aqui é que não tem mapa, não tem caminho, não tem projeto, não tem nada. Uma ideia é adotar workshops onde um país conte para o outro o que ele fez que deu certo. E a segunda seria uma mesa redonda ministerial de alto nível. Ou seja, a COP não serviu para muita coisa nessa questão. Tá bom? Nessa questão. O G1 apurou que as reuniões para discussão do mapa foram acaloradas, atravessaram a madrugada, mas não chegaram a uma proposta próxima à intenção da presidência da COP, de que o documento traga um plano de ação. Exatamente. Não tem plano. Os pesquisadores vão entregar à presidência da COP um documento no qual oferecem como proposta para ser apresentada aos países a criação de um painel científico para desenvolver o mapa do caminho, com o objetivo de que seja apresentado na reunião sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, sediada na Colômbia em abril do ano que vem. Nessa quarta, o presidente Lula está em Belém e está previsto um encontro com a comunidade científica e membros da sociedade civil, como o Observatório do Clima. Roteiros são fracos e não explicam como chegar lá. Para o cientista climático Johan Hogstrom, as propostas apresentadas até agora são uma, aspas, provocação, e mostram que parte dos negociadores não entende o que é um roteiro. É exatamente. Vamos aqui às aspas dele. Como estão hoje, ambas as propostas de roteiros para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e para o fim do desmatamento são uma provocação. Os delegados parecem não entender o que é um roteiro. Um roteiro não é um workshop ou uma reunião ministerial. Um roteiro é um plano de trabalho real que precisa nos mostrar o caminho de onde estamos, para onde precisamos chegar. E, vou colocar um parênteses aqui, mais importante, como chegar lá, disse ele. Eles reforçam ainda que sem isso qualquer compromisso perde credibilidade. O grupo afirma que a eliminação dos combustíveis fósseis deve ocorrer no limite, prestem atenção, entre 2040 e 2045, de 15 a 20 anos no futuro. É um espaço muito curto de tempo. Para isso seria necessário o seguinte, na opinião dos cientistas, tá? Ou seja, de quem entende, tá? Proibir novos investimentos em petróleo, gás e carvão. Eu falei que eu era contra o negócio de furar lá a Foz do Amazonas, né? Remover todos os subsídios aos fósseis. Adotar um plano global de inserção de energias renováveis de forma justa e ampliar drasticamente o financiamento climático. Esse último ponto é descrito como imperativo. Países em desenvolvimento não conseguem planejar nem executar suas transições sem dinheiro novo, previsível e baseado em doações, condição que já afeta a credibilidade do Acordo de Paris. Tem mais. Florestas podem deixar de absorver carbono e virar fontes de emissão. A Thelma Krug, presidente do Conselho Científico da COP30, chama atenção para esse risco. A dependência da manutenção das florestas como sumidouros de carbono. Aspas para ela. Infelizmente, temos evidências crescentes de que as florestas estão passando de sumidouros a fontes de carbono. Isso ocorre porque as florestas são vulneráveis às mudanças climáticas e estão reagindo a secas, incêndios, ondas de calor e conversões de uso da terra cada vez mais frequentes e intensas. O documento cita secas mais intensas, ondas de calor, incêndios e mudanças no uso da terra como fatores já visíveis que ameaçam a resiliência desses ecossistemas. Por isso, os roteiros de eliminação de fósseis e de desmatamento têm que caminhar juntos. Um depende do outro para funcionar. Eles também afirmam que florestas em pé não podem ser usadas como compensação para continuar queimando fósseis. Ou seja, o que já existe. Não pode falar, não, vamos continuar usando combustíveis fósseis porque tem a Amazônia. Não. O roteiro para acabar com o desmatamento precisa prever financiamento, capacitação e monitoramento robusto. A maior parte das florestas tropicais intactas está em países pobres, o que exige apoio internacional. Está aqui, África, Ásia ali, Indonésia, né?
Curva de emissões tem que cair em 2026, diz Piers Foster. A curva precisa começar a cair no ano que vem. E as emissões de CO2 dos fósseis devem cair ao menos 5% ao ano. Segundo ele, essa desaceleração é a única forma de evitar danos climáticos incontroláveis e extremamente custosos. Esse documento é importantíssimo porque vem de pessoas que são cientistas, não são curiosos, não são pessoas que acham, não. Estudos, ciência. Leia uma matéria, tá aqui na descrição do vídeo. Precisamos, enquanto planeta, fazer alguma coisa, porque logo logo o planeta não vai estar mais próprio para a gente habitar nele. Essa é a situação, tá? Muito obrigado por quem assistiu, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, é inscrito. Leiam as matérias, envie as matérias para mais pessoas. O vídeo também. Um grande abraço e até o próximo.